Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. E junto com isso, tem outra coisa que anda totalmente junto com essa questão da comunhão com Deus, que é a questão da gente se afastar do pecado, se afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus, para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Uma vida da qual Deus se agrada, uma vida da qual Deus se alegra, uma vida da qual Deus tem prazer em nós quando olha para a nossa maneira de andar, para a nossa maneira de ser. Então, queridos, quando você deseja ter comunhão com Deus, profunda, conhecer o Senhor, naturalmente, o que acontece? A gente passa a ver como Deus vê, a ter os mesmos valores de Deus, a priorizar aquilo que Deus prioriza, a ser a cada dia mais parecido com Deus, ser transformado conforme a sua imagem. Então o que acontece? Aquilo que Deus ama, a gente passa a amar. Aquilo que Deus considera importante, a gente passa a considerar importante. Aquilo que Deus vê como algo bom, a gente passa a ver como algo bom. Aquilo que Deus vê como algo ruim, a gente passa a ver como algo ruim. Por quê? Porque nós estamos ali em estreita comunhão, andando com Ele. E nós vamos tendo a mente de Cristo, o coração de Deus dentro de nós. Nós vamos sendo transformados. Então o que isso tem a ver com a questão do pecado? Meus irmãos, o pecado, eu posso dizer assim, que é a coisa que Deus mais abomina. É a coisa que Deus mais odeia. É a coisa que Deus mais detesta. É o pecado. É a coisa que Deus mais tem repugnância. A coisa que Deus quer tirar realmente do meio da sua criação, destruir aquilo, aniquilar com aquilo, se chama pecado. O que é o pecado? Desobediência a Deus. Pecado é a natureza corrompida do homem, que quando Adão e Eva pecaram, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, assim diz a palavra de Deus. E eu quero que você reflita no seguinte: por que Deus odeia tanto o pecado? Por que a Bíblia fala tanto contra o pecado, fala tanto de santidade? É diferente do que a gente tem visto hoje aí, até em muitas igrejas, né? Porque muita gente não quer mais nem falar contra o pecado. Porque as pessoas não gostam, muita gente não gosta de ouvir pregação contra o pecado. Porque confronta a vida da pessoa. E aquele que não quer mudar, não gosta, tem raiva. Então tem igrejas que, para querer agradar o seu público e poder encher os seus templos, eles não falam mais contra o pecado. Não falam mais contra as coisas que entristecem a Deus, contra as coisas que separam as pessoas de Deus. E aí o que acontece? Muitas vezes as igrejas estão cheias de pessoas que estão vivendo no pecado, desagradando a Deus, pensando que Deus está feliz com elas. Então nós temos que entender o quanto Deus abomina o pecado. E por que Deus odeia tanto? Porque, irmãos, o pecado nos separa de Deus, separa o ser humano de Deus. Esse é o grande motivo porque Deus odeia o pecado e porque Deus quer que a gente o rejeite, que a gente o crucifique, que a gente o abandone, que a gente o confesse diante de Deus e se arrependa dele todos os dias. O motivo é esse, porque o pecado entristece Deus. O pecado entristece o coração de Deus. Por que entristece o coração de Deus? Porque o pecado nos leva para longe de Deus. Aquele que vive no pecado, qual é a recompensa dele? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. É morte espiritual. Deus quer que a gente morra? Não. O que Deus diz na sua palavra? Eu não tenho prazer na morte do ímpio.
antes que se converta dos seus maus caminhos e viva, porque Deus quer que a gente viva na sua presença. Então tudo aquilo que nos destrói, que nos afasta de Deus, que nos faz mal, Deus odeia, Deus abomina, porque Deus quer nos ver em comunhão com Ele. É por isso que Deus odeia o pecado, irmãos. E há como nós deveríamos entender como igreja o quanto Deus odeia isso. Sabe, é o meu desejo no meu coração hoje que você compreenda isso. Se você aprender, conseguir ver o pecado como Deus vê, a sua vida talvez nunca mais vai ser a mesma. Porque às vezes a gente está flertando com o pecado. Às vezes a gente está aceitando ele como normal na vida. Tem muitas pessoas pecando e achando que não é nada demais, que não tem problema. Não, isso é uma besteira. Isso não atrapalha em nada. É um pecadinho. Deus não vai se importar com isso. E isso traz morte. Isso traz afastamento de Deus. Perda de comunhão com Deus. Perda de vida com Deus. Abacuque 1,13 diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Olha só, Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, não pode contemplar a opressão. Você já parou para pensar, irmãos, o quanto o pecado ofende a santidade de Deus? Deus, Ele é totalmente puro, totalmente santo, perfeito. Não há nenhum pecado, nenhuma maldade nele. É a pureza em perfeição, é o ser de Deus. Ao ponto de ninguém poder contemplar a face de Deus, dos próprios anjos cobrirem o rosto e cobrirem os pés na presença de Deus, quando estão adorando a Deus. Os anjos que são seres puros. Mas a glória de Deus é tão grande, a glória que emana do seu trono, a santidade de Deus é tão grande, que eles ficam impactados diante da glória de Deus. E irmãos, pecado não pode habitar na presença de Deus. É por isso que o pecado não vai entrar no céu, e quem vive no pecado não vai entrar no céu, porque Deus não pode contemplar o pecado, porque Deus não aceita pecado na sua presença. Então, o que a gente faz então diante disso? A vontade de Deus para nós, queridos, é que a gente tenha uma vida santa. Isso é uma coisa que é até básica, que todo cristão deveria saber. Você já ouviu isso até diversas vezes. Eu não estou falando nenhuma novidade. Todo aquele que é filho de Deus, o Espírito de Deus coloca no seu coração um desejo de andar em santidade, de andar em temor, de agradar a Deus com a sua vida. Não é possível que uma pessoa seja cristão e viva no pecado. Lá em 1 João fala que aquele que é filho de Deus não vive pecando. Quem vive pecando são os filhos do maligno, aqueles que não conhecem a Deus. O cristão, ele vive em santidade. Desde o dia que ele se converte, ele está buscando, ele tem como alvo uma vida de santidade, de mudança. O desejo dele dia após dia é agradar a Deus, é glorificar a Deus com a sua vida, é dar prazer a Deus com a sua maneira de proceder. A igreja primitiva, ela andava em temor. Diz que em cada alma havia temor. O que é temor? Que falta na vida de muita gente hoje. É aquele desejo profundo, intenso, de se afastar do pecado, de tirar da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que Deus abomina. Você está constantemente em vigilância, olhando para si mesmo, se examinando, lendo a palavra, vendo a palavra como um espelho que reflete a sua vida para ver se você está agradando a Deus ou não. E se Deus mostra para você que você pecou ou que você está desagradando a Deus, você dizer: pois Deus, eu quero rejeitar isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu abomino isso. Eu não desejo isso. Senhor, tira isso de mim. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, eu te peço perdão. Eu confesso o meu pecado. Irmãos, muitas pessoas hoje têm esquecido isso.
é algo que muita gente não pratica, que é o que? Confissão de pecados. Quantas pessoas, às vezes, pecam descaradamente, não sentem nem culpa mais, a consciência já está cauterizada, o coração está cheio de mundanismo, de pecado, peca com a boca, peca em pensamentos, peca em atitudes, peca em omissões, e nem sente nada, nem sente dor, nem tristeza, porque está tão acostumado com o pecado. E a vontade de Deus, queridos, é que a gente tenha ódio do pecado. O cristão verdadeiro é aquele que constantemente ele está se arrependendo diante de Deus, ele está clamando por perdão, constantemente ele está examinando a sua vida, e quando ele vê algo que não agrada a Deus, automaticamente ele diz: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por isso que eu fiz, por essa minha atitude. Deus, me liberta disso. Senhor, tira isso de mim. Deus, eu não quero isso na minha vida. Eu quero te agradar, eu quero te obedecer, eu quero seguir os teus passos, eu quero obedecer os teus mandamentos. Assim vive um cristão de verdade, constantemente se humilhando no pó, se quebrantando, pedindo perdão e suplicando a Deus por misericórdia, por graça. Porque, irmãos, nós somos pessoas que pecam. Ninguém é perfeito, nenhum de nós é perfeito. Mas a grande característica do cristão é que ele não vive no pecado, ele não aceita o pecado, ele vive uma vida de constante arrependimento, crescimento espiritual, mudança. Ele tem como alvo a santidade. Ele leva a sério aquilo que Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele leva a sério isso. E ele tem como alvo ser santo. Ele sabe que não vai ser perfeito, mas é o alvo dele. A meta do cristão verdadeiro é essa. Ele olha para Deus como um referencial dele e ele diz: eu quero ser cada dia mais parecido com Deus. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu quero pensar como Jesus. Eu quero ser como Ele. Quero falar como Ele. Eu quero me comportar como Ele. Eu quero viver como Ele. Eu quero que as pessoas vejam Ele em mim. Esse é o alvo de um cristão. E para finalizar esse ponto, eu quero mostrar como isso é tão sério. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Para você ver como essa questão do pecado é um negócio sério, irmãos. Tem gente brincando com o pecado. Hebreus 10, 26. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção em nome de Jesus. Tem gente, querido, que está brincando com Deus. Tem gente que pensa que Deus é um Deus que você pode brincar com Ele, como se Ele fosse um menino. Não leva a sério. Pessoas que pensam assim: não, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não vai me punir se eu viver no pecado. Infelizmente tem pessoas, dia após dia, frequentando até igrejas e vivendo no pecado. Sabe que é pecado, sabe que está em pecado. Deus já falou que ela está em pecado, que ela está em desobediência, e a pessoa age como se não estivesse ouvindo nada, como se não tivesse voz nenhuma no seu coração. Simplesmente ignora o que Deus está falando e continua a sua vida de pecado e desobediência. Pensa que porque os outros não estão vendo, não tem problema. Pensa que porque o pecado é oculto, não tem problema. Pensa, talvez, não, o pastor não está vendo, os irmãos da igreja não sabem. Mas Deus sabe, querido. Deus sabe. Você pode pecar no mais oculto. Deus está vendo, Deus está ali. Ninguém pode se esconder de Deus. E tem gente brincando com fogo,
brincando com o pecado como se fosse uma coisa que não prejudica. Agora veja como Deus leva a sério essa questão. Veja aqui o versículo 26. Porque se vivermos, ele está falando para a igreja, viu? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, ele está dizendo, olha, o meu filho foi entregue pelos pecados. Se você rejeitá-lo e se voltar para o pecado, não tem mais sacrifício para você. Você rejeitou o único sacrifício pelo pecado, então não tem mais jeito. Aí ele continua, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, não tem mais sacrifício para você, não tem mais perdão para aquele que vive deliberadamente no pecado. Ou seja, o que é viver deliberadamente no pecado? É alguém que sabe que é pecado, que Deus já falou que ele está em pecado, mas ele simplesmente, ele atesta diante de Deus dizendo assim, Deus, tudo bem, eu sei, mas eu não me importo, eu vou continuar vivendo assim, eu vou continuar vivendo dessa maneira. É aquele que vive deliberadamente, sabe que está em pecado e continua. Então o que resta para ele é o quê? Expectação horrível de juízo e fogo vingador. Olha o 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, ou seja, pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então ele está dizendo em outras palavras o seguinte: na lei de Moisés morria sem misericórdia quem rejeitava a lei de Moisés. Vocês acham que quem rejeita a Cristo vai acontecer o quê? Quem calca os pés, pisa o Filho de Deus, ultrajou, ou seja, blasfemou do Espírito da graça. Aquele, como diz aqui, que profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, ou seja, a pessoa foi santificada pelo sangue da aliança e ele profana o sangue da aliança com o qual ele foi santificado. Ou seja, ele trata o sangue da aliança, o sangue de Cristo, como se não fosse nada, como se não valesse nada. Como é que ele faz isso? É dizendo assim, Deus, o Senhor me justificou, o Senhor me salvou, mas agora eu quero viver no pecado. O Senhor está dizendo que é pecado, mas eu não estou nem aí, eu vou viver no pecado. O Senhor está dizendo que é errado, mas eu não me importo, eu quero viver assim. Não importa se estão dizendo que é errado, eu vou fazer dessa maneira. Ele está pisando o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança, ultrajando o Espírito da graça. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí Deus diz o seguinte, ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas pensam que cair nas mãos do Deus vivo, Deus vai passar a mão na cabeça, né? E vai dizer, tudo bem, meu filho. Não tem problema se você viveu no pecado, pisando o meu filho e profanando o sangue da aliança. Não tem problema não. Venha para cá para o céu é para todos. Todo mundo vai para o céu, eu sou um Deus de misericórdia. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia, ele é totalmente amor e misericórdia, sim. Mas para com aqueles que se arrependem dos seus pecados, que confessam seus pecados e os deixam para viver uma vida que agrada a Deus. Esses vão ser alcançados pela misericórdia e pela graça, pelo perdão de Deus e vão entrar no céu pelas portas. Glória a Deus! Agora aquele que está pisando o Filho de Deus, que está profanando o sangue da aliança, esse vai receber juízo e sem misericórdia, porque Deus é vingador, é o que ele está dizendo aqui. E aquele que cair nas suas mãos vai receber o juízo.
Porque Deus, Ele não pode deixar impune isso. E não é por maldade, não. Não é porque Deus é ruim, não. Não é porque Deus é mau, não. É porque Deus é justo. Ele não pode deixar de aplicar a justiça para aquele que rejeitou o justificador, que é Cristo. Só vai restar para ele o juízo, porque ele rejeitou a graça. Então vai restar o que? O juízo. Está vendo, queridos, como isso é sério? Isso deveria levar nós a viver uma vida todos os dias de temor e tremor diante de Deus. De dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, eu quero te agradar. Eu quero te engrandecer. Eu não estou aqui dizendo com isso que qualquer pecado que você cometer, você vai perder sua salvação, não. Não estou dizendo isso, não. Deus está falando isso aqui daqueles que vivem no pecado e não querem abandonar e não querem se arrepender. E Deus deu chance após chance para eles pedirem perdão. E eles rejeitaram todas as chances que Deus deu e escolheram viver no pecado. São esses que vão receber o juízo. Então, querido, não se conforme com o pecado na sua vida. Almeje uma vida de santidade. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que alegra o coração de Deus.